O Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída por meio da sublime tarefa missionária. Para esse fim, ele enviou seu único filho que, com preço de sangue, pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Nesta lição, vamos estudar sobre missões transculturais no Novo Testamento. Os objetivos são: 1. Revelar o Deus missionário no Novo Testamento. 2. Mostrar as missões dos evangelhos e os atos dos apóstolos. 3. Enfatizar a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Venha participar da Escola Dominical. Você é o nosso convidado especial. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa quarta aula da nossa lição, onde nós iremos estar estudando o tema Missão Transculturais no Novo Testamento. Semana passada, nós estudamos a respeito da missão transcultural no Antigo Testamento e esta semana, na nossa escola dominical, estaremos estudando a missão transcultural no Novo Testamento. O nosso textuário vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16, bastante conhecido e é tido como textuário da Bíblia. A verdade prática da nossa lição vai dizer assim: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer o seu único filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Então, a gente vai ver o caráter de Deus ou a natureza missionária de Deus quando ele via Jesus como um missionário aqui na terra. Na nossa leitura bíblica em classe, a gente vai estar baseado em dois livros. O livro de Isaías, capítulo 61, verso 1 e 2, e Lucas 4, e o versículo 17 ao versículo 16 é a nossa leitura bíblica em classe. Nossa lição ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é revelar o Deus missionário no Novo Testamento. Segundo, mostrar as missões nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. E em terceiro, enfatizar a missão cumprida nas cartas e lá no livro do Apocalipse. Então, esses são os objetivos da nossa lição. Nossa introdução, ela vai estar dizendo assim: no Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. João, capítulo 20, versículo número 21. Então, nós vamos ver que quando nós começamos a ler o Novo Testamento, e como estamos falando de missão transcultural, nós vamos ver que no Novo Testamento, Jesus ele é o primeiro missionário enviado por Deus, pelo Pai, a este mundo. Então, Deus faz de Jesus um missionário aqui na Terra, Pelo fato de ter sido enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seguidores, Por isso, podemos dizer que no Novo Testamento é uma obra de caráter missionário do único, ou do início ao fim, Do início ao fim. Então, nós vemos que Deus, ele faz Jesus o primeiro missionário do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele já começa contando a história do missionário enviado por Deus, chamado Jesus, O único filho dele. Jesus, ele faz do seu único filho um missionário enviado a este mundo com uma missão de salvar todos aqueles que seguirem a ele. O primeiro ponto da nossa lição é falar o Deus missionário revelado no Novo Testamento. Então, a gente vai ver no primeiro subtópico, vai estar falando sobre a Bíblia mostra um Deus missionário, A Bíblia Sagrada, de Gênesis até Apocalipse, é um livro eminentemente missionário, porque sua inspiração emana de um Deus missionário. Então, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai encontrar Deus, um Deus que é missionário, amando essa obra missionária. A gente já viu na lição passada, como Deus trabalhou, na questão missionária, enviando pessoas para levar o evangelho, qual era a missão que Deus tinha dado à nação de Israel. Nós vemos Jonas, como o primeiro missionário enviado a outra nação, fora
do continente, fora da capital de Israel, fora de Israel. Então, a cidade de Nínive. Então, a gente viu isso aí. Deus, ele é um Deus missionário, ele ama. E no Novo Testamento a gente vê isso também. A gente vai ver que Deus também, ele é um Deus missionário. Então, ainda diz assim como o Pai me enviou, isso é a palavra de Jesus, né? Eu também vos envio. Então, Jesus aqui, em João 20, versículo 21, ele está dizendo que, assim como o Pai me enviou, Jesus está dizendo, eu fui enviado, né? Então, Jesus foi enviado. Enviado por quem? Enviado pelo Pai. Ele disse, assim como o Pai me enviou, então, Jesus foi enviado por Deus a essa terra, o Deus que tem por natureza, né, a sua origem, né, missionária, é um Deus que ama as pessoas, que ama a missão. Ele enviou o Filho a este mundo e Jesus, ele disse, eu também vou enviar vocês, vou fazer de vocês missionário também, né? Então, no Novo Testamento, nós vemos que Deus amou tanto, Deus ama tanto a missão, que ele enviou Jesus como missionário a este mundo, né? Isso não fica bem claro quando ele, em João 3,16, que foi o textual da nossa lição, vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito a esse mundo, né? Então, Deus, ele ama tanta missão que a gente vai ver no Novo Testamento isso implícito na Trindade. Como assim na Trindade? Deus, ele é um Deus missionário, onde ele chama as pessoas para ir fazer missão. Então, Deus já é, do seu caráter, da sua natureza, ele já é um Deus missionário, que ele ama a missão. Então, ele chama as pessoas. E ele envia as pessoas com a missão. Ele enviou Jesus, né? Jesus, ele veio com a missão, né? O seu filho, né? De caráter missionário. A gente vê que quando Jesus, ele vai para o céu, ele diz que iria vir outro. Mas outro missionário, que esse seria o Espírito Santo, né? Ele disse, eu vou, mas não vos deixarei órfão. O Pai vai enviar outro, né? Então, Jesus vai, né? Depois de ter cumprido sua missão aqui na terra, mas ele envia outro com outra missão, que é o Espírito Santo, né? Que tem o poder de convencer o homem, né? Do juízo, do pecado e da morte. Então, vem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, nós vemos que o Espírito Santo, ele tem esse poder, né? A gente vê como é o Espírito Santo ele evangelizando. A gente encontra. Como é que a gente pode dizer que o Espírito Santo ele foi enviado como um missionário a este mundo? Porque a gente vê que na descida do Pentecoste, isso lá em Atos 2, versículo 4 e 7, a gente vai ver que a origem do Espírito Santo também é de caráter missionário, até porque o Espírito Santo também é Deus. E a gente vê que quando o Espírito Santo desce sobre os judeus ali, quando eles estavam reunidos na descida ali do Pentecoste, a gente vê que os judeus começaram a falar em outras línguas, né? Em outros idiomas, porque o texto ali vai estar dividido em duas partes, porque primeiro eles falam, a primeira parte é onde vai falar que eles falaram em outra língua, a outra língua ali, a palavra que vai aparecer, a palavra glossa, que é idioma, e depois vai aparecer outra língua, que é a língua estranha. Então, a glossa é a pessoa falar em outro idioma, e outro idioma que muitas vezes a pessoa nunca estudou. Então, é o que aconteceu ali, porque tinha gente ali de todas as nações, muitas pessoas de outras localidades, e eles olham para os judeus e dizem, como é que nós estamos aqui, e tem aqui Capadócio, tem aqui gente de todos os lugares, e a gente estamos ouvindo falar, esses judeus falar na nossa língua, esses homens aí não estudaram, eles mesmo conhecem isso, esses homens aí, eles não estudaram, eles não conhecem a nossa língua, eles estão falando para nós as grandezas de Deus, né, na nossa própria língua, mas era o Espírito Santo usando a boca daqueles homens para evangelizar aquelas pessoas. Então o Espírito Santo, ele também é um agente de missão, né? Ele evangeliza as pessoas. Então nós vemos isso, o Pai, né? A origem do Pai, o Pai ele ama a missão, o Filho ele vem, ele também a gente vê que ele se doa pela missão, ele é um Deus, ele é um Filho missionário, e temos o Espírito Santo também de natureza missionária. O segundo subtópico do primeiro ponto vai estar falando sobre uma perspectiva missionária do Novo Testamento. E diz assim, o ensino do Novo Testamento é totalmente missionário. Quando a gente vai ver os ensinos do Novo Testamento, a gente vai perceber que os ensinos do Novo Testamento é totalmente missionário. Pelo fato de que o povo de Israel
ter falhado no seu propósito, se a gente já viu que Israel falhou na questão missionária, Deus organizou um novo povo. Quem é esse povo? A Igreja de Cristo, para que ela levasse à frente o propósito universal de Deus em remir o ser humano. Então, como a gente já viu, para não ficar muito repetitivo, Israel, ela falhou na questão, mas Deus escolheu um povo. Esse povo foi a Igreja de Cristo. E ela está com essa missão de levar a mensagem de Deus. Ela tem que ser uma igreja missionária, tem que amar as pessoas. Então, para fazer a missão e para ser uma missionária, uma igreja missionária, ela tem que ter amor. Porque sem amor não tem como você fazer missão. Porque Deus, ele é amor. E ele ama as almas, independente do que ela seja. O terceiro subtópico da lição vai falar sobre a igreja à luz dessa revelação. Diz assim: à luz dessa revelação bíblica e de Deus missionário nas páginas do Novo Testamento, a Igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada: anunciar o Evangelho a toda a criatura. Então, a igreja ela recebeu uma missão. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então, é a missão que a igreja ela tem. Então, a missão da igreja, a missão da evangelização, ela foi dada à igreja. A igreja ela está com essa missão. Nós, como igreja, devemos ter cuidado para não cometermos os mesmos erros de Israel. Vocês já viram os erros que Israel cometeu, né? Devemos ser missionários em casa, na escola, no trabalho. Aonde a gente passar, a gente deve ser um missionário, que é para levar o amor de Deus às outras pessoas. E ter cuidado para não cometer os mesmos erros de Israel, né? O segundo ponto da nossa lição vai falar sobre missão nos evangelhos em Atos dos Apóstolos. A gente vai ver o Deus missionário, ou a missão que era feita no livro dos evangelhos de Atos dos Apóstolos. Primeiro subtópico diz assim: nos evangelhos. De acordo com os evangelhos, Jesus é enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo um agente ou uma agência missionária. Então, de acordo com os evangelhos, a gente vai ver que Jesus ele foi o missionário, ele veio evangelizar e ele também enviou outras pessoas para cumprir esta missão. Não por acaso, cada um dos evangelhos é concluído com um mandato, né, da grande comissão. A gente vai ver que todo o final do evangelho vai acabar com um mandato de uma grande comissão. A gente vai ver que em Mateus ele disse: ide por todo mundo, Mateus 28, e versículo 18 ao 30. Ide, fazer discípulos de todas as nações. A gente vai ver em Marcos 16, de 15 a 18, a gente ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, que não crê já está condenado. Lucas também vai dizer: ide pregar o evangelho, né? Samaria, e aí até os confins da terra. A gente vai ver que em João, capítulo 20 também, sempre os evangelhos vai terminar com um mandado, né? Deus dizendo: vá, prega o evangelho a toda criatura, indo a toda nação, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Então, eis a natureza missionária desse evangelho. Então, os evangelhos, ele mostra, né, que Deus ele ama a missão e o propósito dele é que a gente leve essa missão avante. No livro de Atos dos Apóstolos, os missionários, por exemplo, Filipe e Pedro, a gente vai ver. Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, enviado para a entrada de Gaza, antiga região dos filisteus, onde encontrou um eunuco, alto oficial da rainha dos etíopes. Então veja, Filipe é o primeiro missionário que ele sai, né, como um missionário ali, né, da sua região ali, né, e ele é enviado até a entrada de Gaza. Ele vai levar ali, numa região já fora dos confins de Israel ali, para os filisteus, aonde estava o eunuco e tudo mais. A gente vai ver que naquele encontro com o eunuco, onde ele... Então, para levar o evangelho a outras pessoas. Então, a gente vai ver a missão em Atos dos Apóstolos. Ainda continuando, diz assim, ó, no livro de Atos dos Apóstolos, né? A gente vai ver. Outro episódio impactante foi quando o apóstolo Pedro reconheceu que, para Deus, todos os seres humanos são alvos do amor divino, deixando claro que sua mensagem é dirigida a toda a pessoa, independente da sua nacionalidade. Então,
independente da nacionalidade da pessoa, Deus ele quer salvar essa pessoa, né? Diferente do que eles pensavam que era o exclusivista, pensavam que a salvação era só para eles e tudo mais, só queriam receber a bênção de Deus, esquecendo das outras nações, mas Deus ele tem desejo de salvar todos. Ainda diz assim, ó, nos Atos dos Apóstolos, missionário Paulo e Barnabé. O apóstolo Paulo, de perseguidor dos cristãos, tornou-se apóstolo do gentio. Em Atos, vemos que através do seu ministério, a primeira igreja estendeu-se todos os povos, culturais, nações, conhecida naquela época. Veja, ainda continuando, diz assim: Barnabé, juntamente com Paulo, foi enviado pela igreja em Antioquia, pelo poder do Espírito Santo, para o campo missionário. Então, Paulo e Barnabé foi enviado ao campo pelo poder do Espírito Santo, né? Horário escolheram ele e eles foram enviados, né? Então, veja, é bom nós frisarmos aqui, dizer que não é qualquer um que é um missionário transcultural. A pessoa precisa ter uma chamada, um preparo, uma orientação. Então, é Deus que faz, é Deus que chama a pessoa. Porque aí qualquer um pode dizer, eu sou um missionário. Não, não é ser missionário. Você tem uma missão de levar o evangelho. Agora, ser um missionário transcultural, como esses homens aqui, Paulo, Barnabé, Filipe, que saía da sua região e ia para outro lugar, aí você precisa ter uma chamada de Deus. Você precisa ter uma orientação divina para isso aí, entendeu? Não é qualquer um que se faz, não, a pessoa não se faz, a pessoa recebe a chamada. Isso a gente viu desde a primeira lição e até agora. Terceiro ponto da lição vai falar sobre a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Veja, nas cartas paulinas, o apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como um missionário. Seu objetivo missionário era instruir nos assuntos doutrinários e práticos as igrejas que ele plantava. Onde Paulo passava, ele levava o evangelho, pregava, ganhava vida, ele plantava uma igreja ali e enviava as cartas para ali, aquela igreja, ir crescendo na doutrina, né, no comportamento, como é que ela se devia se comportar. As epístolas gerais são uma fonte, um forte testemunho sobre as missões. As epístolas gerais são um amparo que a gente vai ver a missão de Deus, o amor de Deus pelas nações. No Apocalipse, neste livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. O apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Então, João, ele vê lá no Apocalipse isso aqui. E eu quero deixar bem claro que a gente vai ver que a igreja, a gente pode bem assim dizer que a igreja ela vai ser bem sucedida nessa questão da missão, né? De levar o evangelho às outras pessoas. Israel, ela fracassou, mas a igreja, a gente vai ver que ela não vai fracassar, né? O plano de Deus, ele nunca fracassa, até porque no livro do Apocalipse a gente vai ver a multidão de almas que vai ser ganha, né? A multidão de pessoas que vão ser salvas, e tudo isso pelo poder da pregação do evangelho, das pessoas levando a palavra de Deus. Então, o plano de Deus ele não vai fracassar de maneira nenhuma. Nossa conclusão, nós podemos dizer assim, o Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída por meio da sublime tarefa missionária. Para esse fim, ele enviou Jesus, né, seu filho, como preço, né, enviou Jesus, que com o preço de sangue pagou o pecado dos homens, de todas as tribos, línguas, povos, nações, constituindo os seus cooperadores na obra da redenção de toda a criação decaída, né, e prisioneira de Satanás. Ora, se a missão nasce no coração de Deus, ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária. Então, quem ama a obra missionária também deve amar, né? Deve se doar para isso aí, né? Porque Deus, ele ama a obra missionária. Então, a gente também deve amar a obra missionária. Amém? Então, que Deus em Cristo lhe abençoe. Nós aguardamos você na nossa próxima aula, que você possa ter uma aula muito
sadia, uma aula muito boa, que Jesus Cristo possa estar lhe abençoando. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Todas as quartas estamos aqui postando a nossa aula, né, para que você possa estar acompanhando. E não deixe de ir à escola dominical. Amém? Deus lhe abençoe, deixe seu joinha, deixe seu comentário e Deus em Cristo lhe abençoe. Eu aguardo você na nossa próxima lição, na nossa próxima aula. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.